Bem-vindo ao Genoma Cast, o seu podcast educacional. Sob a direção do Genoma Sistema de Ensino, nosso objetivo é explorar temas cruciais que moldam o aprendizado e o desenvolvimento. De desafios contemporâneos em sala de aula a inovações pedagógicas, cada episódio oferecerá insights profundos, entrevistas com especialistas e reflexões práticas para os pais, educadores e interessados no futuro da educação. Junte-se a nós para um bate-papo objetivo e dinâmico. Fala galera, sejam bem-vindos ao Genoma Cast 2025. E olha, 2025 temos uma novidade no Genoma Cast. Ele começa agora e nossa temática perpassará sobre Enems e vestibulares, de modo geral. Então todos os nossos convidados conversarão aqui sobre ou temas que são relevantes para o estudante que vivenciará esses desafios, ou então especialistas da área de conhecimento, como física, matemática, história, que darão dicas dos pontos mais importantes para que vocês prestem atenção nessa reta final, na hora da revisão final. Hoje estou aqui com a ilustre presença de uma pessoa muito especial, não só especial porque é uma excelente profissional, mas é especial porque eu tenho um carinho enorme pelo filho dela, um grande abraço, Bruno Sabino, inclusive. Então, vou apresentar aqui, seja bem-vinda, Luciana Sabino. Obrigada. Como estão as coisas? Tudo ótimo, estou aqui, ótimo. Então tá certo. Galera, hoje conversaremos sobre um tema muito legal. Luciana Sabino é psicóloga e tem, inclusive, foco em especial na juventude, correto, Luciana? Isso, correto. Especialização no desenvolvimento humano, mas com foco na juventude e adolescência. Perfeito. Então, nosso tema é um tema que eu tenho certeza que você que está aí está preocupado com ele, que é essa reta final para as provas. As férias de julho acabaram. Agora, né, Luciana, o trem ficou feio. A contagem regressiva já começou. Então vamos falar sobre reta final e sobre como cuidar da sua saúde, não só física, mas também da cabecinha, nesse período crucial para o sucesso dos seus resultados, de tudo aquilo que você deseja alcançar. Então vamos começar, Luciana. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. E me fala uma coisa, por que o estudante, não só o estudante, a família, precisa se preocupar com isso, né? Esse cuidado na saúde mental, na saúde emocional daquele que fará uma prova de concurso, de vestibular, Enem e assim por diante. O que eu percebo é que tem um grande erro, que a maioria das pessoas acha que agora é a reta final e que tem que concentrar no conteúdo, no estudo. Então, muitas horas de estudo, muita dedicação, mas não é o principal. Lógico que o conteúdo teórico é muito importante, mas mais importante é a saúde mental, porque a pessoa precisa estar bem para dar conta dessa reta final. Por quê? Eu fui lá no calendário e contei, viu, gente? São 14 semanas. O semestre não é um semestre, é um trimestre. Agosto, setembro e outubro. Em outubro, alguns vestibulares já vão estar acontecendo, das faculdades particulares. Em novembro, a gente tem o Enem e no início de dezembro, o PISM. Então, é uma reta final, mas uma reta final até outubro. Então, são 3 meses. E a gente precisa de montar uma estratégia para lidar com esses 3 meses, né? Porque o tempo, ele é real, é um limitador real. Mas tem como a gente organizar de maneira que caiba tudo. E a saúde mental é um pilar muito importante nessa reta final. Perfeito. Inclusive, você trouxe um ponto que eu sempre comento muito com os estudantes, e eu dou um exemplo de um amigo meu, e não é sobre vestibular, Sim. É sobre tirar carteira. Ele era um exímio motorista. Conseguia conduzir super bem e, usar o termo popular, né, tomou pau 12 vezes. Nossa! Na 13ª ele passou. E qual que era o problema dele maior? Ele travava. Ele travava na hora. E ele, ao ponto de, assim, um dia ele foi reprovado porque ele não conseguia ligar o carro.
básico. O do básico do básico. Aham. Então, assim, o nosso cérebro, ele é muito importante. Isso. Ter isso daqui bem cuidado, às vezes, inclusive, fará com que... Fará não, eu tenho certeza. Isso será o seu diferencial junto ao concorrente. Isso. Correto? Esse é o primeiro cuidado, o cuidado do cérebro. Então, Que a maioria fala. das pessoas pensa que saúde mental, né? Tem nada a ver com o cérebro, tem tudo a ver com o cérebro. O cérebro tem que ser muito bem cuidado, porque ele é um órgão muito complexo e ele manda no resto, né? Ele manda no resto do corpo, no funcionamento geral. Então, a gente tem que cuidar desse cérebro. E cérebro, gente, precisa de rotina e previsibilidade. Ele precisa de saber o que vai acontecer de manhã, de tarde, de noite. Ah, mas eu não gosto, eu gosto de deixar a vida me levar. Gente, agora não é hora de vida me levar. Agora é hora de uma organização, de um planejamento para que seu cérebro saiba o que vai acontecer. E eu sei, gente, que cabe. Parece que não cabe. Ah, não vou ter vida esses 3 meses. Não é isso, mas tem jeito de você organizar. Nós temos 7 dias na semana, né, 24 horas, e tem como organizar horário de estudo, horário de aula, horário de namorar, horário de ficar à toa. Tem jeito, atividade física, desde que você se organize nesses 7 dias, utilizando bem essas 24 horas. Isso vai fazer com que o seu cérebro se sinta seguro e você sinta menos ansiedade, porque você sabe o que é esperado de você e se você seguir aquele programa, você tem uma grande chance de terminar essa reta final leve, que esse é o principal objetivo. Fantástico. Inclusive, assim, é um ponto que eu sempre falo com todo mundo, assim, que para mim é um pouco difícil. Eu não vou mentir. A coisa da rotina é algo que é extremamente desgastante. Porque estabelecer rotina é algo que, quando você consegue estabelecer, ela é libertadora. Mas até que ela seja estruturada, Sim. ela te leva um sacrifício. Você precisa ser lembrado permanentemente. Então, pegar o exemplo de, sei lá, fazer uma skincare. Que Natália, minha esposa, sempre fala assim, você tem que cuidar mais da sua pele. Aí eu falo assim, beleza, mas eu esqueço. Ela fala assim, então vamos pensar o que você pode fazer para te ajudar? Vamos deixar aqui os produtos do lado da escova de dente. Exato. Então, às vezes, o aluno precisa também entender que você talvez precise de um checklist. Exatamente. Do que é que você faz na segunda, na terça, na quarta, e assim vai. E bem distribuídos, né? Porque, por exemplo, um aluno que assiste 6 aulas, depois pega um simulado a tarde toda, aí chega à noite e coloca, vou fazer uma redação. Com que cérebro? Assim, não tem condição, né? Esse dia, por exemplo, a gente sugere que vai fazer atividade física, porque ele já passou o dia inteiro assistindo um conteúdo denso de matérias, depois fez um simulado oficial, com horário mesmo, igual um simulado, aí quer chegar em casa e fazer uma redação. Não vai funcionar, o cérebro não vai funcionar. Então, a gente aconselha colocar outras coisas. Então, você vai avaliando os dias e vai organizando. Dia de estudo, dia de lazer, dia de fazer nada, ficar no tédio, que o tédio também é importante. E assim a gente vai organizando a semana. E quando você dizia, eu lembrei de uma frase extremamente famosa aí na internet, que é: trabalhe enquanto eles dormem. Ai. E aí, o estudante do pré-vestibular tem que levar a sério isso aí. Vai trabalhar, vai estudar enquanto tá todo mundo dormindo. Não, meia-noite às 6, está na programação. Esse é o segundo cuidado, né? Porque o nosso cérebro precisa de dormir. Essa frase já caiu, não funciona mais. Todos os estudos recentes, todos os congressos de psicologia que a gente vai hoje, a primeira pergunta é: qual é a qualidade do seu sono? Porque hoje a gente sabe que o sono interfere no humor, na disposição, na fixação de memória, na energia corporal. O sono, ele manda em tudo, né? O nosso cérebro precisa de dormir. Então, uma das coisas na distribuição da rotina é que vocês precisam de dormir de 7 a 8 horas por noite. Isso tudo? Isso tudo. Meu pai. E detalhe, teoricamente, pelas mudanças cerebrais que estão acontecendo na adolescência, o adolescente precisaria até de mais sono do que isso. Que interessante. Só que eles têm mais sono. Muito sono, muito Verdade. sono. Eles precisam por causa de todas as mudanças
neurológicas mesmo que estão acontecendo. Só que a gente sabe que o nosso sistema de ensino, a aula começa às 7 horas, 7h30, é o dia inteiro. Então, isso já vamos falar assim, já é um pouco prejudicial. Então, a gente tem que se adaptar à nossa rotina, né? E tentar dormir de 7 a 8 horas por noite. E tem um detalhe polêmico que eu preciso, né, de colocar aqui. Nosso sono tem um horário nobre. É o horário que é produzido todos os neurotransmissores que vão aumentar a nossa neuroplasticidade, a velocidade das nossas sinapses, os neurotransmissores que são importantes para a fixação da memória. Tudo isso só é produzido em sono profundo, de 9 da noite a 4 da manhã. Ou seja, este horário você tem que estar dormindo em sono profundo. Quantos jovens eu atendo que está chegando da academia às 9 horas da noite? E não dorme. Adrenalina alta e tá ali... Vai encher a barriga. Isso, vai comer, vai tomar banho, vou dar uma olhadinha no celular, porque eu não tive tempo ainda de ver o celular. Conclusão, que horas que esse jovem vai dormir? 00:30, 1h da manhã, na melhor das hipóteses. E tem aula no outro dia às 7. Quantas horas essa pessoa dormiu em sono profundo? Quantas horas ele teve para produzir as substâncias que o nosso cérebro precisa, que o nosso corpo precisa? 3 horas, 4 horas, ou seja, ele já está em déficit. E depois, durante o dia, ele vai exigir do cérebro. Está ligado durante a aula, resolver questões rapidamente, decorar, porque tem conteúdos que ainda são decorados, tem que ser decorados. Como? Com que cérebro? Com que instrumento que ele vai fazer isso? Não consegue. Então, gente, eu sei que é difícil hoje em dia, né? Desde quando a gente inventou a luz, os computadores, a gente acha que dormir não é tão importante, mas é importante. Chega uma certa hora, a gente já tem que diminuir as luzes, evitar a luz branca dentro dos quartos, tentar deixar mais na penumbra para que a nossa melatonina comece a ser produzida, evitar estímulos. E eu costumo falar, pelo menos até 10 horas da noite, tenta estar na cama. Eu sei que 9 hoje em dia é difícil, mas pelo menos até 10 horas. Eu, particularmente, coloco o meu celular para despertar, para me avisar que já são 9h30. E aí eu já começo a encerrar. Se eu estiver lendo alguma coisa, eu já começo a encerrar. Se estiver escrevendo, eu já começo a encerrar. Para eu poder, pelo menos 9h30, 10 horas, já estar num ritmo de sono, né, de desaceleração que eu falo, que é necessário. Então, isso, gente, muitas vezes os adolescentes que me procuram, que eu começo a fazer essa orientação no consultório, ficam muito bravos comigo. Mas 1, 2 semanas que ele experimenta, ele fica tão impressionado com a melhora no rendimento que eles já começam a aderir e aceitar essas modificações. E isso nessa reta final é o básico, gente. Dormir. Eu preciso que vocês durmam de 7 a 8 horas por noite. Se eu não dormir de noite, eu posso compensar de tarde? De jeito nenhum. Porque o sono da tarde... o sono da tarde, ele é depressivo. De verdade, observa. Aí você chega, dorme, na hora que você levanta e vai estudar, parece que você está lesado, né? Ah, Luciano, mas eu fiquei na farra no final de semana e dormi sábado à tarde. Ok, mas você levantou e não foi fazer 50 questões de física. Então, aí até ainda dá, porque é de uma gandaia, de um cansaço, mas não adianta dormir à tarde, depois levantar e vou estudar. Não adianta, o raciocínio é lento e você não consegue assimilar, fixar na memória os conteúdos. Então, eu falo que nessa reta final, o sono da tarde ele é proibido. O único que é permitido é logo depois do almoço, se você quiser dar uma deitadinha de 50 minutos, no máximo 1 hora, você pode dar uma deitadinha para dar uma descansada naquele momento de digestão. E aí, põe de novo o celular para funcionar, para ele te acordar com 50 minutos para você levantar, lavar o rosto e começar a estudar. Porque se você dormir mais do que 50 minutos, você entra num ciclo de sono que ele é prejudicial, ele é inclusive depressivo. E é interessante, né? É muito legal porque a gente vai vivendo as nossas experiências. E aí, quando vai vivendo essa experiência, você comentou sobre essa coisa do
vamos dizer, se você está menos animado, com maior dificuldade de concentração, e aí você começa a querer compensar isso com alguns hábitos, por exemplo, o café. Sim. E aí a gente entra num outro ponto que é interessante também para o estudante, que é o cuidado com o que ele põe na boca. Exatamente. O que ele come, o que ele bebe. Porque, gente, café é ótimo. Eu sou viciadíssimo em café. Mas eu vou ser muito honesto. Eu não tomo mais café depois de 4 da tarde. A minha esposa não toma mais café depois de meio-dia, 1h. Então, assim, a gente precisa entender um pouquinho sobre... Vocês já descobriram o limite de vocês, né? Exatamente. E aí? Eu tenho um cliente que ele descobriu que na 2ª xícara de café ele começa a desenvolver sintoma de ansiedade. Então, assim, é relativo. Tem gente que pode tomar 2 xícaras de café, tem gente que com uma já é o suficiente. Então, esse é o terceiro cuidado. Cuidado com o que você alimenta e com a sua hidratação. É o terceiro cuidado. Por quê? A gente sabe que a energia vem dos alimentos, né? Do que você está consumindo. Mas você precisa de entender que existe uma íntima ligação entre o intestino e o cérebro via nervo vagal. Então, você precisa escolher os alimentos, evitando os industrializados, os energéticos. Você falou do café, eu lembrei dos energéticos. E eles são viciadíssimos em energia. Viciadíssimos. Então, Prova do Monster. Faz bico na hora que eu falo isso, mas eu preciso de falar. O energético não é bom, né? Então, o que é bom? Gente, comida de verdade. Básico, casa de vó, né? Assim, fruta, verdura, proteína. É isso. Por que tem tanta cor nas frutas e nos legumes? São vitaminas diferentes e a gente sabe disso. Então, por exemplo, vegetal verde escuro é excelente para o cérebro. Fixação de conteúdo, né? Concentração, isso tudo é favorável. Então, eu peço assim, tenta colocar 3 porções durante o dia, seja de fruta ou de legumes. Vale os 2 juntos, porque tem gente que tem mais facilidade com fruta, tem gente que tem mais facilidade com legume. Então escolhe, mas tenta variar, né? Um amarelo, um laranja, um verde, as cores. Vai variando as cores, porque são vitaminas diferentes. E isso vai estar dando, vamos falar assim, energia para o seu cérebro para que ele consiga concentrar, porque mais de 30% da energia que a gente consome vai direto para o cérebro, você estando estudando ou não. Quando você estuda, o cérebro exige mais energia ainda. Então, a gente pede para ter critérios. Então, evitar industrializados, refrigerantes, energéticos. O café tem que descobrir o ponto de cada um, né? E castanha do caju também. Uma castanhinha só tem uma dose de selênio que é muito legal e que é suficiente para melhorar o cérebro no funcionamento dele. Você não precisa fazer um pote de castanha. Não, é umazinha só. Porque é difícil comer uma só, né? Mas é uma, tá, gente? Só. É a dose de selênio que você precisa diária, por exemplo, para o cérebro. E hidratação, que a gente precisa de estar hidratando o nosso organismo. Ainda mais aqui em Valadares, agora para frente o calorzão vai vir, né? Então, na medida do possível, você conseguir manter sempre uma garrafinha de água. Água ainda é melhor do que suco, viu, gente? Então, dá preferência para a água, porque a água hidrata e faz todo o organismo funcionar de uma maneira muito melhor. Exato. Okay? Inclusive, assim, quando a gente pensa o hábito do beber água, eu sempre gosto de prestar atenção exatamente nesses hábitos que a gente tem. Eu tenho o hábito muito grande de ter sempre a garrafinha na minha mesa. E tem pessoas que no hábito de concentração, elas esquecem da garrafinha. Esquecem de tudo. Não bebe água, não come. Sim. E eu sempre comento que eu não consigo. Eu não consigo, eu preciso ter ali. Eu acho que até ela é importante para que ela estabeleça uma pausa natural na minha atividade, que é o momento de ir ao banheiro. Eu sempre digo assim, não, a água para mim também é um momento de calibrar a hora de eu dar uma respirada. Porque depois de um tempo ali você precisa ir ao banheiro. Sim. E aí dá essa equilibrada. Agora você trouxe um ponto interessante, que é muito difícil para o estudante, nessa faixa de momento que ele passa, né? Ele lidar com muitas coisas. E uma delas foi, a senhora citou, foi a questão da atividade física. Ele coloca ela lá para 9h da noite. Isso. Mas qual que é a importância da atividade física, se a gente parar para pensar agora,
na rotina desse estudante para esse desafio que ele enfrentará lá na frente? O que a gente sabe hoje? Que a atividade física vai aumentar a neuroplasticidade e a velocidade das sinapses. Então, falando, né, sobre isso, você precisa do raciocínio mais rápido, as questões do Enem cada vez são maiores, são textos, né? Você precisa de ter acesso a todos aqueles conteúdos e o movimento vai te favorecer isso, além de produzir as endorfinas que estão ligadas à energia. Então, o movimento físico é muito importante. O problema é que a maioria dos adolescentes acha que atividade física é academia. E não é. Polêmica número 2. Atividade física, movimento, você pode colocar um clipe na sua casa e dançar 20 minutos. Isso é movimento, isso é atividade física. Vir para a escola de bicicleta, optar vir à escola. Eu estou sem tempo, então vai de bicicleta para a escola, faz o que você tem que fazer pela escola, faz uma caminhada. Aqui em Valadares a gente tem o privilégio de ter muita coisa na natureza, né? Calçadão da Ilha, o calçadão do São Pedro, as praças que estão bem cuidadas ultimamente. Se o jovem consegue juntar essa caminhada, esse movimento, ainda vendo uma paisagem, vendo uma lua, vendo o céu, ainda põe uma playlist legal e tira aquele momento para dar uma energizada, isso é muito importante. Então, geralmente eu oriento assim, mas você fala isso porque você não sabe como é que é o tanto de aula que eu tenho que assistir, o tanto de coisa que eu tenho que fazer. Sei, então por isso que eu falo, pelo menos 2 vezes na semana, fazer um pouco de exercício e deixa a terceira para o final de semana. Porque, teoricamente, no final de semana você vai ter mais tempo. Uhum. E, se possível, ainda organiza assim, eu adoro beach tênis. Vai jogar beach tênis com seus amigos, uma pelada, né? Que os meninos gostam muito de alugar quadra e ir jogar. Então, isso conta como atividade física também. Não é só a academia, só levantar peso. Não é disso que eu estou falando. Serve caminhar, pedalar, dançar, nadar, beach tênis. É movimento. Nosso corpo precisa de movimento. E através do movimento a gente produz as endorfinas que são necessárias para energizar, para você aguentar essa reta final. Inclusive, quando você comentou sobre a caminhada e falou sobre esse momento de caminhada, esse contato com a natureza. Uhum. Me veio à memória, eu não sei de cor esse dado, realmente eu não me aprofundei tanto. Mas nós temos um vício hoje muito grande em aparelhos móveis. Isso. E aí eu estava vendo que uma das formas para que a gente consiga, por vezes, superar esse vício está exatamente na contemplação desses ambientes naturais, né? Que essa descoberta que a natureza oferece, né? O pássaro, o barulho do pássaro, isso faz com que você faça uma higienização desses recursos de tela. E a gente sabe que tivemos esse ano a promulgação da lei de proibição de telas nas escolas. Ou seja, se as telas estão proibidas na escola, isso tem algum impacto aí nesse desenvolvimento. Claro, isso foi muito estudado para chegar nessa lei, né? Os neurocientistas debulharam em cima disso, fizeram vários testes para avaliar o quão prejudicial estava sendo esse uso de tela. Tanto que a palavra-chave de 2024 foi brain rot, né? Que é o apodrecimento do cérebro, né? Foi o que mais foi divulgado em 2024. Verdade. Se bobear, vai ser a palavra do ano. E logo em 2025 veio essa proibição nas escolas, né? Então, 2024 foi a palavra de ordem, 2025 já veio. Então, não foi à toa, assim, não foi do nada. Os cientistas estão muito preocupados com essa nova geração, sim. Qual vai ser a sequela das telas? E esse é o outro cuidado que a gente coloca, né, para a saúde mental. É você escolher quanto tempo você vai ficar no celular ou no uso de telas. Às vezes assistindo uma série, que é um momento legal de relaxamento, mas tem que ser, assim, você não pode ficar só nas telas. Dê preferência para a natureza, para alguma atividade com amigos, dê preferência para outras atividades, porque hoje a gente sabe que o celular ele tem estímulos rápidos, né? Vários estímulos rápidos. O seu cérebro está sendo treinado em quê? Em superficialidade
e muito movimento, muita dopamina, muita produção de dopamina, que é um prazer imediato que você sente. Aí depois você tem que pegar um conteúdo de filosofia e entender esse conteúdo. O seu cérebro não está treinado para isso. Ele vai perdendo o treino do raciocínio complexo, do desafio, resolver questões de física, entender a linha histórica, a linha do tempo numa história, né, num fenômeno histórico. E aí o cérebro não tem paciência para isso. E aí o que a gente está vendo? O estouro, né, de TDAH, de TEA, de tudo, porque a gente sabe que tem interferência, sim, do uso das telas e dos aparelhos. E a gente precisa, nessa reta final, principalmente, vigiar isso. Então, por exemplo, eu tenho clientes meus, eu não pedi isso para eles, mas eles optaram em sair da rede social esses 3 meses. Porque eles viram que, assim, eles falavam, Luciana, eu pego só para responder uma mensagem, na hora que eu vejo, passou 40 minutos, eu não fiz nada. Eu fiquei ali voando no feed, né? Fiquei ali e não adiantou. Então, eu só peço, Luciana, peço para desativar as notificações. E quando estiver estudando, deixar o celular fora, longe, porque é o barulhinho, é uma tremidinha, é a tentação. Estou aqui pelejando com um exercício, não consigo, eu vejo o celular, automaticamente a gente pega, assim, para distrair, porque está estressado mesmo. Então eu peço, tira o celular, deixa em outro cômodo, e aquela hora fica ali você e apostila, livro, às vezes até o computador, mas eu peço para tirar todas as notificações do computador e do celular. Mas já teve clientes meus que falou, Luciana, decidi, tirei, cancelei a minha conta, assim, né? Não vou entrar nesse período e acho que está me fazendo bem. Então, assim, que bom que a pessoa deu conta. Sim. Não estou falando que precisa chegar a isso, mas se for uma coisa que vai te ajudar, por que não desativar por um tempo? Pelo menos as notificações. Eu tenho uma dica que eu sempre faço, principalmente quando eu estou numa fase em que eu preciso trabalhar de forma muito pesada na produção de alguma coisa, eu uso uma dica que um amigo meu, inclusive, um grande abraço, Alex Bretas, me deu uma vez, que é desinstalar o aplicativo do celular. De maneira que você consegue acessar só pelo computador. Entendi, e aí, dá mais trabalho, que você tem que ativar, ligar o computador. Exato. Entendi. E aí você tem esse momento do dia em que você vai organizar para eventualmente dar conta daquela vida social que a rede social te oferece. Claro. Ou mesmo responder às pessoas. Então, eu já vivenciei isso. Hoje em dia eu não estou praticando. Mas se você perceber que eu parei de postar stories, é por causa disso. Você está nessa fase. Eu estou numa fase que eu estou precisando, sei lá, eu preciso concentrar muito no desenvolvimento de um texto da minha pós-graduação, e aí eu preciso tirar todo que é tipo de coisa que vai distração. Aí eu vou lá e desinstalo as redes sociais do celular, não vou desinstalar a minha conta, mas eu desinstalo do celular. Entendi. Então vamos trocar, né? Vamos pensar assim. Não vamos trocar necessariamente, mas vamos dar ênfase a encontros mais presenciais do que online, né? Para essa reta final também. Por favor, que é o sexto cuidado, né? Que é cuidar dos ambientes que você frequenta. Por quê, gente? Nessa fase, parece que todo mundo só fala disso, né? Vai, às vezes, num jantar da família, aí sempre tem a tia, o tio, que fala, ih, já decidiu o que você vai fazer? Gente... A vontade de matar. Exatamente. Matar. Exato. E aí, já resolveu? E aí, não sei o quê? E lógico, assim, na melhor das intenções, querendo participar da vida, né? Às vezes querendo dar palpites que a gente não pediu, mas isso faz parte, né? O papel da família. Isso. Então, assim... É importante você estar bem até para lidar com isso. Mas, se possível, evitar ambientes que só se falam disso. Então, eu conheço turmas que só falam do tanto que está estudando, do tanto de ponto que fez, do nível de acerto que está. E isso acaba virando um ambiente tóxico, porque começa a ter comparações e competições.
Então, se é sua turma, se é seu amigo, sem problema nenhum de combinar com ele, de não ficar só falando disso, gente. Vocês têm liberdade de um falar com o outro, fala, não estou aguentando mais esse assunto. Podemos tentar evitar isso, né? E vamos conversar de outras coisas, gente. Tem banda, tem esporte, tem a vida, tem política, sei lá, conversa de outras coisas que também são importantes, sem ser ficar falando só de Enem, de PISM, de vestibular, de conteúdo, de escola, porque isso gera uma angústia. A gente sempre fica com a sensação de que tem muito para fazer. E nessa fase, gente, vocês podem não acreditar, mas vocês já caminharam muito. Nossa, vocês sabem muito. Vocês têm domínio de muita coisa. Mas a sensação, né? A sensação é que falta muito, que eu não estudei nada. Então, toda vez que você tiver com esse pensamento de tudo ou nada, tá errado. Nunca, sempre, significa que você está em extremos. E a realidade nunca é assim. Nunca. Essa é um nunca de verdade. Você nunca não sabe nada ou sabe tudo, né? Você está num processo e em agosto você já andou muito. Exato. Então você já sabe muita coisa. Agora, se fica só falando disso, fica reforçando o que ainda falta estudar, o que ainda falta fazer. Então, seus amigos, você consegue estabelecer uns combinados, né? De até um ajudar o outro. Ok, tem dia que vocês vão falar de coisas, às vezes até pedir ajuda. Você sabe mais de tal matéria, vamos estudar junto? Ok. Mas não ficar falando o tempo todo e comparando e competindo. Fulano eu tenho certeza, né, que vai passar, porque ele é muito, né, destaque na escola. Não sei. Gente, isso é um peso na pessoa, um peso, né? Tem muitos destaques, tipo o seu amigo aí da carteira de motorista, né? Tem muitos destaques que na hora que chega no Enem, dá branco. Dá branco. Então, vai ficando aquele peso. Então, escolha melhor os ambientes leves, que você realmente, quando estiver ali, você esteja descansando, sem ficar esse assunto martelando na sua cabeça, porque não é produtivo. Não é produtivo. E falando em produtividade, né, todos esses estudantes, eles querem chegar ali que é o Enem, vamos dizer assim, o objetivo final. Isso. E é muito comum, né, vir aquela frase que é uma frase que, apesar de ser comum, ela é real. Você não é o seu resultado, né? E o quanto que é importante a gente saber diferenciar essa coisa do resultado, o desempenho que a gente tem também, a diferença de resultado e desempenho, do que nós somos. Isso é libertador. Quando a pessoa compreende isso, né, a diferença do resultado para o desempenho, é como se ela apropriasse da vida dela, assim. Eu vou apropriar, vou escolher do que eu vou cuidar e do que eu não tenho controle. Por quê? A gente não tem controle sobre o resultado do Enem, ou do vestibular, ou de um concurso. Por quê? Depende de variáveis, muitas variáveis, várias, né? Então, você só tem controle, vamos falar assim, do seu desempenho, do que você está disposto a fazer para chegar naquilo ali. O resultado é uma forma numérica, que é importante? Lógico, é importante. Mas você não tem controle sobre aquilo. Você tem controle sobre o seu desempenho, suas ações diárias. O que eu vou fazer para que eu fique mais próximo do resultado? O que a gente sabe dentro das nossas pesquisas é que quem se empenha, o resultado vem, mas eu não posso te garantir. Não posso te garantir o resultado. Eu posso te garantir o caminho, mas você que tem que tentar articular de maneira que você fique mais focado no seu desempenho do que no resultado. Porque o resultado sempre vem aquela vozinha: e se eu não conseguir? E se o tema da redação eu não conhecer? Imagina se não conhece, gente. Vocês estão treinando isso tem 3 anos. Lógico que vai saber, mas Exato. A vozinha fica ali, né? Te minando, né? E se for muito difícil? E se... Aí o cérebro nosso é muito criativo para inventar um monte de sis que vai aumentando a ansiedade, que vai aumentando a pressão, né? Já o desempenho é você focar. O que eu posso fazer hoje? Como que eu vou desenvolver isso daqui? Né? Esse desafio, porque o Enem, o vestibular, o PISM são desafios, sim, né?
Mas, eu sei, eu posso dormir 8 horas. Eu consigo me organizar e vou dormir 8 horas. Consegui comer 2 porções de vitamina. Consegui fazer 50 exercícios de física hoje. E assim você vai avaliando o que você tem conseguido progredir. E lógico que temos dias e dias. Igual o exemplo que eu dei do dia do simulado. O dia do simulado é um dia que vai render muito pouco de outras atividades. Mas se você estava inteiro na hora do simulado, você está treinando estratégia de prova, você está treinando raciocínio rápido para interpretação de questões. Você está treinando uma coisa que vai acontecer na sua vida daqui a uns meses. O simulado é muito importante, porque tudo é treino na vida, gente. A gente tem que treinar. O que a gente quer, a gente tem que treinar. E o fato da escola proporcionar esses simulados é muito importante. Naquele momento, se você está inteiro ali, né? Hoje eu não fiz nada. Não fez nada. Aí eu vou ver a pessoa fez não sei quantas horas de aula, depois não sei quantas horas de simulado e tá com raiva porque não conseguiu fazer a redação à noite. Aí não, né? Ainda acho que não tô levando a sério. Não, gente, né? É o desempenho. Vamos avaliar o desempenho? Como é que você estava durante as 6 horários? Você estava bem disposto? Você dormiu bem? Você conseguiu assistir as aulas? Você interagiu? Fez anotação? No simulado, como é que foi? Você sabia as questões? Quanto tempo você levou para fazer o simulado? Isso a gente está falando de desempenho, a gente não está falando de resultado. Sim. Né? Que é, inclusive, o mais importante. O mais importante. Porque quando você foca, você tem controle sobre ele. Isso. Completo. Por isso que eu falo que é libertador. Porque você assume o controle. Né? O que eu estou disposto a fazer hoje? O que eu estou aguentando fazer? Porque às vezes, né? Esses dias eu atendi uma pessoa que estava muito brava com o planejamento que não estava funcionando. Gripadíssimo, passando mal, todo entupido, né? Não aguenta nem abaixar a cabeça que escorre. E bravo que, não, eu vou perder, desse jeito eu não vou conseguir. O corpo precisa de tempo e você tem que ser coerente. O que está acontecendo na sua vida e qual vai ser o meu desempenho naquele dia? O que eu dou conta de fazer e o que eu não dou conta de fazer. Porque a gente precisa de reconhecer isso também. Sim, sem dúvida. Luciano, que papo delicioso. Que bom. Papo, assim, super agradável. Aprendi demais. Tenho certeza, assim, que esse momento, né, que você nos proporcionou fará muita diferença na vida de quem nos escutar. Por favor. Seja o pai, a mãe, o cuidador, de modo geral, cuidem. o estudante. E não vale só para um vestibular. Vale para tudo que a gente colocar como proposta de vida. Sim. Né? Sem sombra de dúvidas. Eu queria falar um pouquinho para os pais. Por favor. Você falou dos pais, eu lembrei. Agora é a terceira polêmica. Eu lembrei. Porque os pais também ficam muito nervosos, sabe? E assim, muitos deles não têm noção do que é um Enem. Porque o Enem... Né, eles não viveram muitos dos pais não tiveram Enem na vida. Né? Então, eles têm... Às vezes eles querendo ajudar, sabe? Não, meu filho, eu tenho certeza que você vai passar. Se você estudasse, você iria passar. Então, assim, fazem alguns comentários que, ao invés de ajudar, atrapalha, né? Perfeito. Atrapalha. Então, assim, seja humilde, reconheça que você não sabe nada do Enem e que você está ali participando, mas você não conhece. E aí, se for o caso, procure saber... leia sobre o Enem, sobre o tipo de... Como é que acontece, os editais, se você quer ajudar, se aprofunde mais, não fique no superficial, não. Porque às vezes você fala, né? Quando tem alguns pais que falam assim, não, mas se ele estudar, ele passa em qualquer federal de medicina. Não é assim, gente. 810 pontos no Enem é muito ponto. Porque não é só sobre acertar, é acertar e ter coerência de acerto. De acerto, É diferente de muito quando a gente fez vestibular. Muito. Que era só acertar. Só acertar. Diferente. Esses dias eu atendi um cliente, acho que foi ano passado, ele acertou 38 em matemática, 39, e o ponto dele foi baixo. E o pai dele não entendia, né? Porque tem Ele acertou muito aqui. Ele acertou muito, exatamente, mas só que ele deve ter errado as fáceis, né? E aí abaixou a média dele.
E aí os pais ficam nervosos e muitas vezes falam coisas que o adolescente começa a se sentir muito incompetente e às vezes até ingrato, porque o adolescente enxerga o sacrifício da família em oferecer uma boa escola, em oferecer bons materiais e acha que o adolescente é que não está estudando. Que sensacional. E aí eu falo com as mães, com os pais, assim, quer ajudar? Passa lá no quarto, leva um suquinho, leva uma água, faz um lanchinho, passa a dar um beijo. Às vezes, né, lembra da hora, vê que tá lá estudando. Paga um cinema para ele poder sair de casa, vai ver um filme. Não, chama para ir no lanchar ali na pracinha. Não, você já estudou muito, vamos sair um pouco comigo. E às vezes eu falo assim, avisa pro seu filho que você tá com saudade dele, em vez de falar assim, que isso, que agora só fica aí dentro do seu quarto. Vai ter festa da tia Jurema, de 85 anos, e você não quer ir. Sabe, véspera de Enem, vestibular, gente, não é dia de ir na tia Jurema. Mas assim, eles ficam ofendidos como se aquilo ali fosse até uma agressão, sabe? Sim. Então assim, tenta entrar nesse universo e esteja ali como apoio. Sim. Né? Levar no Enem é muito legal, né? Porque vai junto, vai pagar mico. Tá, paga mico, mas é importante sentir que o pai e a mãe tá ali. Dá um braço ali, né? Isso. Quer queira ou quer não. Sentir que tá ali, sentir que tá junto. E na medida do possível não ficar perguntando, e aí? Como é que foi na prova? E aí? E o simulado? E aí? Porque eles entendem isso como cobrança. A principal pergunta que você precisa fazer pro seu filho, como é que você tá? Tá precisando de alguma coisa? Como você se sentiu? Como você está se sentindo? Posso te ajudar em alguma coisa? Às vezes a ajuda é adiantar, fazer um lanche, levar numa aula, porque às vezes, mãe, se me levar amanhã eu consigo dormir mais 30 minutos. Uhum. Sabe? Às vezes a ajuda é tão pequena, tão fácil, não é nada demais, né? Então é importante seu filho entender que você está junto dele e que você está ali. Mas não ficar perguntando de matéria, de prova, pergunta sobre ele. Pergunte sobre ele. Isso. Perfeito. Luciana, muito obrigado mais uma vez. As ordens. Não, esse encerramento, então, eu me emocionei um pouco, assim, talvez você tenha percebido, porque essa questão da paternidade, maternidade é uma coisa que me toca muito. E é lindo. E é lindo, é por isso, assim, a gente às vezes se cobra tanto de fazer coisas que são tão inacessíveis. Uhum. E o que o filho quer é o acessível. É o seu olhar. É o seu olhar, exatamente. É o seu olhar. Então, assim, muito obrigado. Queria te dar espaço aí para você fazer o seu encerramento, como você quiser. Beijo para a mãe, para a tia Jurema. Fique à vontade para encerrar como desejar. Não, o que eu quero dizer para os jovens, né, assim... Vocês estão na fase da potência. Eu sei que agora vocês podem estar se sentindo inseguros, pequenos, mas é a potência. Vocês estão no auge da potência de vocês. Então, acreditem mais em vocês e se organizem, se cuidem, porque vocês estão recebendo muitos estímulos, como se o mundo fosse muito fácil, como se as coisas fossem muito voláteis e superficiais, e o mundo não é assim, não é. Né? E tem jeito da gente ser leve, né? E aí tem uma musiquinha da minha época, sabe, gente? Que era assim, tudo uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. E essa fase, apesar de ter que cuidar de tanta coisa, mas se você tem consciência de que você está fazendo o que deve ser feito, o coração fica tranquilo. Perfeito. Ok? Luciana, muito obrigado a todos que ficaram aqui com a gente durante todo esse tempo. Queria dizer que mais encontros como esse acontecerão durante esse segundo semestre, para exatamente ao longo desse momento final nós acompanharmos vocês, não só estudantes, como família e outros interessados, toda a comunidade que vive em torno da vida escolar, né? Queria agradecer a todos e, por favor, aquele reforço básico, mande isso para todo mundo que você conhece e que está inserido nesse tipo de realidade. É um pai, é uma mãe, é um vovô, é uma tia, é o seu colega, sabe? Ele é concorrente seu, mas ele é seu amigo. Você tem que cuidar dele como amigo,
né? E não preocupar com concorrência. É legal vocês dois estarem juntos na universidade, tá? Então, um grande abraço a todo mundo. Muito obrigado, beijos e até a próxima.